Boa tarde. Tem dois que não responderam boa tarde para mim. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde, Felipe, Sara, Juliana. Hoje nós vamos corrigir a aula programada da semana passada, tá? Aula atividade suplementar, capítulo 4. Atividade suplementar, capítulo 4. Quem chegou agora que puder pegar a atividade suplementar para nós corrigirmos. Ok? Ali no tema desse texto, né, literatura para crianças, com ou sem adjetivo. Então, a autora ali, a Renata Pensani, ela cita que quando ela era criança, ela achava, não sabia, né, do que era infantil, juvenil, adulto. Ela achava que livros eram apenas livros. E quando ela cita, né, com 6 ou 7 anos, ela não sabia, nem sequer racionalizava a autoria. Todo livro, para ela, tinha a mesma finalidade, né? Chegar até as mãos de alguém para que essa pessoa pudesse ler. Então ele vai citando, mas por que a autora vai citando ali, por que essa diferença de literatura infantil, juvenil, adulto ou para todos agora? Tem algumas literaturas que são usadas para todos, os crossover, ok? E então ela vai citando, será que os adultos têm que olhar só literatura de adultos? Será que nós não temos aquele momento dentro de nós, adultos, que nós somos crianças também? Tem dias que dá vontade de brincar, tem dia que dá vontade de você correr, né? Fazer tantas coisas que crianças fazem e às vezes a gente acaba brincando. E depois que nós nos tornamos adultos, que nós temos os filhos, nós precisamos voltar a ter isso daí novamente. E temos que aprender. Então, ali, ela começa a citar aqui, se temos algo infantil em nós, por que que quando nós vamos para uma livraria comprar um livro, aí estão lá nas livrarias todos os livros, né, os mais vendidos, todos separados, né, o infantil, o para adolescentes, né, para público adulto, e que é para todos ali. E aí ela cita que o adulto ele passa e já vai direto naquilo que ele quer e nem sequer olha para a literatura infantil. Então, ali, será que dentro de nós não tem algum momento em que você queira estar olhando esses livrinhos? Às vezes alguns adultos podem até pensar, não, já foi mesmo, já passou, então isso não existe mais para nós. Mas eu acho que em todos os lugares, qualquer livro que a gente pega, assim, dependendo do conteúdo, em se falando dos livros infantis, será que não traz alguma coisa que a gente possa aprender também? Não é? Então é isso que ela acaba citando ali dentro do texto dela. Então ali a primeira questão, eu vou compartilhar agora o livro com vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês observarem comigo. Então ela cita ali, né, literatura para crianças, eu já fiz o comentário. Agora aqui na primeira questão, ela coloca, né, de acordo com a autora, como ela via os livros quando era criança? Ela via quando ela era criança, ela não sabia que existiam livros feitos para crianças e livros feitos para adultos. Para ela, os livros eram somente livros. Todos eram compostos de histórias, né? Ela não sabia racionalizar, ela não conseguia entender essa parte de que para cada faixa etária existia um determinado livro. Então, se alguém respondeu dessa forma, está correto. Ou se alguém não respondeu e quiser responder agora, só para quem está chegando, atividade suplementar, capítulo 4.
Primeira questão da atividade suplementar, capítulo 4. Então, ali, segundo a autora, segundo o texto, né, a autora não sabia que existiam livros. Segundo o texto, a autora não sabia que existiam livros feitos para crianças e para adultos. Os livros eram somente livros e todos eram compostos de histórias. Então, na imaginação da autora, era isso. Livro, para ela, era isso. Ela não sabia que existiam livros feitos para crianças e outros para adultos. Então, para ela, os livros eram somente livros e todos eram compostos de histórias. Correto? Agora, ali na número 2, segundo parágrafo, tem o seguinte início. Depois de adulta, seja lá o que for, deixa eu começar a ler novamente, só um minutinho, por favor. Ok. Atividade suplementar, capítulo 4. Exercício número 2. O segundo parágrafo tem o seguinte início. Depois de adulta, seja lá o que isso for, eu finalmente posso dizer que já. Quem pode dizer algo. No caso, o complemento verbal é que já, mas o complemento verbal é que já, mas fica a pergunta, já o quê? A que se refere o complemento destacado? Então, ali dentro dessa questão aqui, quando ela depois de adulta, seja lá o que for, né? Eu finalmente posso dizer que já. Então, aqui, que já? Já o quê? A que se refere esse complemento destacado ali no texto? A expressão faz referência a uma pergunta formulada no final do parágrafo anterior, que ela cita assim, mas você já parou para pensar para que serve o adjetivo infantil nesse contexto? Então, essa pergunta aqui, já o quê? A pergunta que foi citada antes, ok? Então, se alguém não respondeu e quiser colocar ali, a expressão faz referência à pergunta, a expressão faz referência à pergunta formulada no final do parágrafo anterior. E ali, eu vou citar a pergunta agora para vocês escreverem ela. Mas você já parou para pensar para que serve o adjetivo infantil nesse contexto? Um momento, por favor. Só um minutinho, gente. Ok. Continuando lá. Então, aqui na número 2, desculpem, mas que estão perguntando a página onde eu estou, tá, gente? Daí, por isso eu tive que responder umas perguntas ali.
A expressão faz referência à pergunta formulada no final do parágrafo anterior. Mas você já parou para pensar para que serve o adjetivo infantil nesse contexto? Né? Então, ali, ou seja, a frase, como todo o conteúdo explicitado, ficaria assim: depois de adulta, seja lá o que isso for, eu finalmente posso dizer que já parei para pensar para que serve o adjetivo infantil nesse contexto. Então, era isso que ela queria dizer ali dentro com essa expressão, ok? Com a expressão que já. Agora vamos ali para a número 3. A número 3, nos parágrafos 2 e 3, a autora se utiliza de parênteses para acrescentar informações no texto. De que forma esse acréscimo de informações funciona no texto? Ela utiliza-se de parênteses para acrescentar informações. Então, ali, de que forma esse acréscimo de informações funciona ali dentro do texto? Então, ali, nós podemos dizer que esses recursos, eles parecem rubricas postas em um texto em prosa. Então, ali nós podemos dizer que eles funcionam como indicações aos leitores, que nesse caso subvertem ou ironizam trechos do próprio texto, ok? Então ali vocês podem estar colocando isso. Funcionam como indicações aos leitores que nesse caso subvertem ou ironizam trechos do próprio texto. Ok? Podemos continuar. Agora, podem continuar, só me dê um ok se eu posso continuar. Sim? Correto. Então, vamos lá. A letra B, releia o trecho no livro Contracorrente, Conversa sobre Política e Literatura, de 1988. Observem que ali entre parênteses tem um ponto de exclamação. Ana Maria Machado já chamava a atenção para o perigo da coisa toda. Qual é a finalidade do ponto de exclamação entre parênteses? Então, ali qual é essa finalidade do ponto de exclamação entre parênteses? Então, quando Ana Maria Machado ela cita a data da publicação do livro, ela coloca esse ponto de exclamação a fim de alertar, né, o leitor quanto tempo já passou desde a publicação, como forma de mostrar que essas reflexões em torno dessa questão literária não é de agora, mas já faz algum tempo que ela se questiona e que outras pessoas se questionam também. Então, nós podemos colocar assim, a autora coloca um ponto de exclamação, a fim de alertar, a autora coloca um ponto de exclamação, a fim de alertar o leitor, quanto tempo já transcorreu desde a publicação, e como forma de mostrar que as reflexões em torno dessa questão literária não são de agora.
Repetir, Felipe? É isso? Ok. Então, vamos lá. Autora do texto. Autora do texto. Coloca o ponto de exclamação. Coloca o ponto de exclamação a fim de alertar. Coloca o ponto de exclamação a fim de alertar o leitor. Quanto tempo já transcorreu? Quanto tempo já transcorreu desde a publicação? Quanto tempo já transcorreu desde a publicação? E como forma de mostrar que as reflexões em torno dessa questão literária, não são de agora. Não são de agora. Pronto? Posso continuar? Conseguiu ali, Felipe? Ok, gente? Vamos lá. Você só me deem um ok, porque como é pedido para eu repetir, eu gostaria que vocês me dissessem se está ok, tá? Número 4. No texto, a autora critica o uso da expressão literatura infantil. Baseando-se no que você leu, vamos responder. Para a autora, quais as consequências desse uso para a nossa relação com a leitura? Quais as consequências desse uso para a nossa relação com a leitura? Então, ali, literatura infantil é uma rotulação para a autora, né? De acordo com a autora. Algo que pode até ser útil para o mercado editorial, livrarias, bibliotecas, escolas, mas que interfere nas relações que estabelecemos com a leitura, limitando experiências, afastando leitores de determinados tipos de obras e orientando-os para outros. É isso que ela cita dessa forma dentro do texto, tá? Então, se vocês forem observar lá dentro do texto, é essa parte aqui que ela cita ali. Então, eu vou colocar para vocês. Vou ditar um pouco mais devagar para quem não fez e estiver fazendo, tá? Ou se você errou, pode estar refazendo ali. As consequências ali, então, literatura infantil é uma rotulação. Literatura infantil é uma rotulação. Isso é o pensamento dela, tá? Algo que pode ser útil, algo que pode ser útil para o mercado editorial, algo que pode ser útil para o mercado editorial, livrarias, bibliotecas e escolas, livrarias, bibliotecas e escolas, mas que interfere nas relações que estabelecemos, com a leitura. Com a leitura, limitando experiências,
afastando leitores de determinados tipos de obras. Afastando leitores de determinados tipos de obras. Ok? Agora, a letra B, gente, eu vou explicá-la e depois eu envio para vocês o gabarito, porque é uma explicação assim bastante extensa, e se eu for ditar tudo da mesma forma que está aqui, aí vocês... Depois eu passo o gabarito para vocês aí, correto? Então, ali ele diz assim, ó, apoiando-se nas ideias de Ana Maria Machado, a autora se questiona acerca do adjetivo infantil, sabendo-se que os adjetivos podem qualificar e também restringir a crítica da autora, e também restringir. A crítica da autora se relaciona mais com adjetivos que qualificam ou que restringem. Então, ali, por quê? Então, ela cita ali, a Ana Maria Machado, ela cita que o adjetivo infantil deve ampliar as possibilidades da literatura, né? Então, ela acha que também vai despertar a curiosidade de crianças para o mundo das letras e dos adultos para o mundo da infância. Então, né, pela autora, ela cita isso, vai despertar essa curiosidade tanto das crianças para o mundo das letras e os adultos para o público, para o mundo infantil. Ou seja, os adjetivos que podem ser ligados ao substantivo literatura, agora deve ampliar essas possibilidades dela. Então, ali, a autora, ela não desconsidera a importância da literatura infantil, né? Mas ela critica ali o fato de que esse tipo de adjetivação, esses adjetivos que são utilizados ali, infantil, né? Literatura infantil, como outros, pode afastar os leitores de determinados tipos de obras, né? Criando textos feitos sob medida, empobrecendo a experiência de leitura. Então, ela não concorda com esse tipo de adjetivo infantil ali. Ou seja, ela acredita que os adultos também podem estar olhando para esse tipo de literatura. Certo? Agora eu vou passar lá para número 5. A questão... Opa. Na construção do texto, quais são os recursos que a autora utiliza para chamar a atenção dos leitores e dialogar com eles? Comente. Ali, ela lança algumas perguntas, né, diversas perguntas. Muitas dessas perguntas, elas ficam propositalmente sem respostas. Então, são perguntas retóricas que acabam levantando questionamentos ali. E, no geral, sobre o senso comum, ela trata também os leitores chamando eles de você, utiliza em alguns momentos a primeira pessoa do plural, em outros momentos ela utiliza a terceira pessoa do plural. Então, ela usa também dentro do texto recursos de informalidade, da língua informal, da linguagem informal, e alguns trechos ela coloca entre parênteses, mostrando ali. E, além disso, também nós podemos notar que parte do princípio de que leitores já refletiram sobre os pontos tratados no texto, né? Já se questionaram sobre características, possibilidades e limitações da literatura infantil. Então, ali também acaba sendo importante ressaltarmos que o texto foi publicado no site de uma editora, mais especificamente num blog, né, do selo infantil dessa editora. E o público que vai acessar esse texto já deve ter pensado, né, sobre o tema, que será sempre literatura infantil. Então, ali né, a explicação para toda essa questão que foi falado aqui para que nós comentássemos, ok? Também eu vou passar o gabarito depois dessas questões aqui para vocês. Agora, vamos lá para a página seguinte. O exercício
Deixa eu mudar agora aqui um pouquinho. Aqui nós temos um outro texto, né? Outra noite. Fala do rapaz que ele foi a São Paulo e quando a gente chegou lá em São Paulo estava chovendo e ele pegou um táxi, encontrou um amigo, foram até para Copacabana, um bairro, e ali ele foi observando, né, como estavam, além das nuvens, ele foi observando a paisagem e ali ele vai citando, né, depois que o amigo desceu do carro, o chofer aproveitou um sinal fechado para voltar-se para olhar para ele e perguntou, né, que ele estava ali, mas ele ouviu a conversa, mas tem mesmo luar lá em cima, ele fica citando, né? Então ele acaba observando essa parte que o rapaz falou ali. E aí ele acaba colocando a cabeça para fora do carro para ver se realmente havia, né, esse luar e ali, mas o céu estava fechado, chovendo, como que ele iria ver as estrelas, né? E ele continuou dirigindo ali e ele dizia, não sei se sonhava em ser um aviador ou pensava outra coisa, né? Aí depois ele acabou descendo do carro ali, na hora que chegou ao destino dele. E ali ele ainda cita, né? Ele disse boa noite, muito obrigado, tão sinceros como se tivesse feito um presente de rei. Então, ali na número 6, retire do texto os trechos que correspondem aos seguintes elementos de uma narrativa, onde a história acontece. Aqui mostra que a história acontece na cidade do Rio de Janeiro, no táxi em que o narrador ele pega até sua casa, tá? Então, ali acontece no Rio de Janeiro, no táxi que o narrador pega até sua casa. Então, quando ele cita ali uma passagem do texto, quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. Então, ali, imagina-se, Copacabana é um bairro do Rio de Janeiro. Correto? Podemos continuar ali? Quando a história se desenvolve, ela se desenvolve à noite, durante o tempo de deslocamento do aeroporto até a casa da pessoa. Então, o tempo que acontece ali, quando a história se desenvolve, né? Ela acontece à noite, durante o tempo de deslocamento do aeroporto à casa dele. Ali no texto também dá para se perceber, né? Ele está dizendo assim, à noite, uma noite de vento sul e chuva, quando vinha para casa de táxi. E quando saltei, paguei a corrida. Então, é esse momento do deslocamento do aeroporto até a casa dele. Na número 7, na narrativa aparecem alguns verbos de elocução. O que seriam os verbos de elocução? Que vai indicar a fala da personagem. Então, quais são esses verbos de elocução que aparecem ali no texto? Confirmei. Lá no texto, se você for observar, confirmei aparece, depois do verbo confirmei, aparece 2 pontos. Deixa eu ver aonde que está. Aqui, ó, confirmei, 2 pontos. Sim, então aqui esse verbo é um verbo de elocução. Ele é antecipado à fala da pessoa ali. A número 7 agora, o pontinho ali da número 7. Com base na resposta anterior, qual é o efeito disso para a construção da narrativa? Embora ali não apareçam verbos que introduzem as falas na maior parte do texto, né? A estrutura da narrativa nos permite entender que são falas das personagens do texto, ok? Então, como resposta, nós podemos estar colocando aqui nesse pontinho qual é o efeito disso para a construção da narrativa.
Então, nós podemos colocar, embora não apareçam verbos de locução ou verbos que introduzam as falas, embora não apareçam verbos que introduzam as falas, na maior parte do texto, a estrutura da narrativa permite compreender as falas, que são falas. Só vou repetir novamente. Embora não apareçam verbos que introduzam as falas na maior parte do texto, a estrutura da narrativa permite compreender que são falas. Ok? Agora eu vou deixar esse momento para vocês perguntarem alguma coisa.